Olá, irmãos. Como foi anunciado, eu sou o pastor Eliezer Santos, trabalho juntamente com o pastor Fernando Lima, ali na fundação, na estruturação do Seminário Batista da Venezuela. Fazemos parte do projeto Brasil-Venezuela. Os irmãos poderão pegar depois o nosso contato aí com os irmãos da igreja, o nosso WhatsApp, se quiser mais alguma informação de como abençoar esse ministério. Hoje o seminário depende de Deus e também de ofertas indo do Brasil para lá, para que os alunos possam estudar, os professores possam dar aula. Então, se os irmãos quiserem abençoar o projeto, podem entrar em contato conosco e tirar algumas dúvidas, fazer as perguntas. Estamos à disposição da igreja para ser bênção e assim sermos poder ajudá-los na obra do Senhor. Também nós queremos trazer uma continuação de um estudo que começamos no mês passado, sobre as bem-aventuranças. E uma coisa que eu li, John Stott escreveu o seguinte: o Sermão do Monte, onde também está inserido as bem-aventuranças, é provavelmente a parte mais conhecida das Escrituras, do que Jesus ensinou, embora se possa argumentar que sejam possivelmente a menos compreendida e com certeza a menos obedecida. Então nós fizemos uma introdução no mês passado, falando que as bem-aventuranças são promessas destinadas aos seguidores do Senhor, e em especial a igreja. Ela se encontra lá em Mateus capítulo 5, de 1 até o versículo 12. E nós falamos também que as bem-aventuranças, elas revelam a extraordinária alegria, bênção que é para aqueles que obedecem, para aqueles que colocam em prática esse ensinamento de Jesus. As dificuldades, nós podemos ler também ali que não são omitidas. No entanto, há uma grande alegria, um grande triunfo, podemos até dizer perpétuo, para aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem, que cumprem esta palavra do Senhor. Falamos também que as bem-aventuranças, elas revelam algo profundo nos ensinamentos de Jesus. A retidão, o modo de vida que agrada a Deus, ela se revela de um modo transformador, vindo de dentro do homem, que vai se relacionar até com o seu caráter, a sua forma de agir, de pensar, de falar, de tratar as outras pessoas. Não adianta ser apenas exteriormente, aparentemente fiel ao Senhor, se você não está com isso dentro do seu coração, fazendo de uma forma humilde, amoroso, cheio de fé, corajosamente servindo ao Senhor. E hoje o nosso estudo ele está baseado justamente no versículo 3, que diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, que é pregado pelo Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que ele é uma joia, algo precioso para a igreja hoje, pois o Senhor Jesus está procurando demonstrar de como deve ser a vida espiritual da sua igreja, de como ela deve estar agindo cada indivíduo que faz parte da sua igreja. Jesus quer ensinar a nós, a mim, a você, a igreja dele, de como é importante servir a Deus com integridade e fidelidade. Meus irmãos, as bem-aventuranças nos ensinam a mudar atitudes, pensamentos, comportamentos após aceitarmos Jesus como Salvador. É necessário deixar de viver pelas obras, de viver querer agradar apenas pessoas, mas servir ao Senhor, vivendo pela graça, na dependência do Senhor a cada dia. A palavra bem-aventurado, como muitos sabem, significa feliz. E a palavra humilde, ela também tem um significado de pobre. Podemos até fazer uma tradução desse versículo, a primeira parte, dizendo: felizes os pobres de espírito.
E alguém pode perguntar, como um pobre pode ser feliz? Essa palavra humilde que Jesus usou aqui, que nós traduzimos como pobre, ela não fala de uma pobreza de alguém que não tem um bom emprego, de alguém que não tem recursos financeiros deste mundo, não tem a sua empresa, não tem a sua vida abastada, não é isso. Ela fala de um pobre que depende de alguém, de alguma coisa. Alguém, podemos até pensar em alguém que depende da boa ação de uma outra pessoa. Alguém que depende das boas obras de alguém é alguém humilde, porque ele depende de alguém para poder sobreviver, para poder viver, para poder agir dentro daquilo que lhe é ensinado. Escute, ser humilde ou pobre de espírito não é para nós desfazermos das pessoas que têm dinheiro. Não é esse sentido. Como na Idade Média, muitos pensaram, eu tenho que ser pobre para ficar mais próximo de Deus. E as pessoas então se desfaziam dos seus bens, se isolavam em mosteiros e assim pensavam que eu vou ficar só dependendo de Deus. Não é esse sentido aqui. Não é isso que Deus quer ensinar. Inclusive, a pobreza não quer dizer que somos mais próximos de Deus. Não é a pobreza. Que a Bíblia diz que todos nós dependemos do Senhor, tanto os pobres como os ricos, dependemos do Senhor, dependemos para que tenhamos a salvação, para que não cheguemos a ir ao inferno, precisamos aceitar Jesus como Salvador. Então nós dependemos de Jesus, não de ser pobres ou ricos que vai fazer essa diferença, não é isso. O sentido aqui, meus irmãos e meus amigos, é que o humilde de espírito, ele é contrário ao orgulhoso. Orgulhoso é uma pessoa que não quer depender dos outros. É alguém que se acha autossuficiente e ele não depende nem de Deus. E pasmem, existem pessoas que estão inseridas dentro da igreja que são orgulhosas. Elas não querem depender de Deus, elas querem a bênção de Deus, elas querem se relacionar com Deus, mas não querem depender dele, querem fazer por sua própria vontade. E o texto aqui está dizendo para nós, bem-aventurados humildes de espírito, alguém que realmente depende do Senhor. Olha, meus irmãos, o orgulhoso, como falamos, ele se acha tão autossuficiente que mesmo dentro da igreja ele não quer ficar dependendo de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 16 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, porque eles não buscam a Ele. Eles não querem se arrepender dos seus pecados. Eles se acham, eu consigo vencer as tentações, eu consigo me livrar das coisas que me cercam. Não, eu consigo. Escute, humilde de espírito se refere a alguém que precisa da graça de Deus para o seu dia a dia, para sobreviver. Humilde de espírito é alguém que mendiga pela graça de Deus a cada dia para a sua vida. Alguém que depende inteiramente de Deus para ter a sua salvação, para ter o perdão dos seus pecados. A humildade é o desejo espiritual que permite aceitar a salvação de Deus. Então, bem-aventurados humildes de espírito. E o versículo não termina aí, né? O versículo continua, diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Escute, quem não é humilde não depende de Deus, não depende das promessas que cada uma dessas bem-aventuranças que vamos estudar, que o Senhor Jesus deixou descrito para nós, que nos ajuda a cumprir o querer dele para as nossas vidas. Você até pode, na sua igreja, ensinar sobre o que é humildade, mas se você não praticar aquilo que você ensina, você não está sendo humilde de espírito, você não está dependendo de Deus. Todos nós, meus irmãos,
devemos depender do Senhor. O pastor, o secretário, o tesoureiro, o recepcionista, todos nós devemos estar com essa humildade, dependendo do Senhor a cada dia. Ser um servo, devemos ser servo das pessoas, servir. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou isso claro na sua palavra, lá em Marcos capítulo 10, versículo 43 e 44 diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. As características do pobre de espírito é saber que ele depende completamente de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Porque ele depende completamente de Deus. Não existe o autogoverno no pobre de espírito, mas sim existe a disposição para a obediência, para se submeter a Deus, se submeter à sua palavra, se submeter àquilo que lhe é ensinado. Nós somos uma nação, como igreja de servos de Deus, e continuamente devemos oferecer nossas vidas a Ele. A nossa vida deve mostrar que servimos a Deus, que somos dele. Nossas vidas não devem estar mergulhadas no pecado. Todos os dias, a cada hora, a cada minuto, devemos nos purificar. 1 João, capítulo 1, e o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. No próprio livro de João também diz: aquele que vive na prática do pecado não é de Deus. Somos humanos, pecamos, mas nós não devemos viver na prática do pecado. Meus irmãos, esta é a vida no reino de Deus. A verdadeira felicidade que não pode ser encontrada no mundo, mas que vem de Deus para nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Escute, os que desfrutam dessa verdadeira felicidade são os humildes de espírito, que reconhecem seus pecados e buscam a salvação em si mesmo, que não buscam em si mesmo, mas em Cristo. Então, seja humilde de espírito, dependa do Senhor a cada dia e participe da sua igreja, sendo humilde, sendo servo das pessoas, sendo bom para com as pessoas. Isso vai agradar ao Senhor. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Deus abençoe a todos.